Catecismo sobre Nossa Senhora, Adultos. Lição 5. Práticas diversas de devoção. 657. Além do que se acaba de dizer, que se pode fazer para se ter uma verdadeira devoção a Maria? Pode-se ainda, primeiro, trazer consigo a medalha ou qualquer outro objeto que lembre o nome de Maria. Segundo, dirigir-lhe diariamente orações particulares. Terceiro, consagrar-lhe de modo especial um dia em cada semana e um mês em cada ano. Quarto, agregar-se em alguma de suas confrarias. Quinto, ler livros que tratem de suas grandezas e misericórdias. Sexto, visitar com piedade algum dos numerosos santuários eretos em sua honra. Primeiro, medalha milagrosa. 658. Que é uma medalha? Uma medalha, na linguagem piedosa, é uma peça de metal representando um motivo de devoção, com uma inscrição que o explique. 659. Será razoável o uso das medalhas? O uso das medalhas é perfeitamente razoável, por ser muito conforme à natureza do homem, o qual precisa do auxílio das coisas visíveis para elevar-se às coisas invisíveis. Assim como um bom filho gosta de ver e guardar o retrato de seus pais, sobretudo quando vive longe deles, do mesmo modo, o cristão gosta de ver, trazer e venerar a imagem que lhe representa Nosso Senhor, a Virgem Maria ou qualquer outro membro de sua família celestial. Por isso, o hábito de trazer medalhas foi sempre o dos maiores santos e dos príncipes mais ilustres. Santo Stanislau de Kostka aprazia-se em cobrir de beijos uma medalha da Santíssima Virgem, dizendo proceder assim, para não se esquecer de sua boa mãe. Carlos Magno trazia sempre uma medalha de Nossa Senhora pendurada ao pescoço por uma corrente de ouro, e não quis separar-se dela nem no túmulo. Luís o Piedoso, seu filho e sucessor, tinha o mesmo uso e frequentes vezes, estando à caça, afastava-se de propósito de seu séquito para dobrar o joelho e orar a Maria, que o protegeu em muitos perigos. 660. A Igreja permite o uso das medalhas. A Igreja autoriza o uso das medalhas do mesmo modo que o das imagens em geral. Também benze estes piedosos objetos, indulgencia-os e convida seus filhos a usá-los a fim de reanimarem sua confiança e seu amor. 661. Qual é a mais conhecida das medalhas cunhadas em honra de Maria? É a medalha da Imaculada Conceição, chamada também Medalha Milagrosa. 662. Qual é a origem da Medalha Milagrosa? Esta medalha foi cunhada em Paris, no ano de 1832, por ordem que a Santíssima Virgem deu, em 3 diferentes aparições, a uma piedosa irmã da caridade, daquela mesma cidade, a irmã Catarina Labouré. Prontamente espalhada no mundo católico, em toda parte, essa medalha foi um instrumento de graças inumeráveis, o que explica o nome significativo pela qual é designada. 663. Contai alguns pormenores acerca da medalha milagrosa. A irmã Catarina de Labouré, já favorecida com visões celestes, desejava ardentemente, em sua singela simplicidade, ver a Santíssima Virgem. A 18 de julho de 1830, véspera da festa de São Vicente,
A superiora das Irmãs da Caridade, em Paris, fez uma prática acerca da devoção dos santos e à Santíssima Virgem. Essa prática ainda fervorou o desejo da piedosa irmã. Dominada por esta impressão, deitou-se com a esperança que seus votos se realizariam. Pelas 11h30, ouve chamar o seu nome por 3 vezes. Um menino de encantadora beleza, que aparentava de 4 a 5 anos, vestido de branco, aparece-lhe. De seus louros cabelos e dele todo, diminavam raios luminosos que iluminavam o espaço. Vem, disse ele, vem à capela, a Santíssima Virgem espera-te. Ouvindo essas palavras, a irmã Catarina veste-se às pressas e acompanha ao menino, que esclarecia o caminho com a refulgência de seus raios. O menino conduziu-a até a mesa da comunhão, onde ela se ajoelhou, enquanto seu celeste guia entrava no santuário. À 00:30 em ponto, o menino disse: Eis aqui a Santíssima Virgem, ei-la. No mesmo instante, ouviu-se do lado direito da capela um leve ruído. E uma bela senhora veio sentar-se ao lado esquerdo do altar. A irmã Catarina não sabia se era a Virgem Maria. A um aceno, porém, do menino, a irmã foi prostrar-se aos pés da Santíssima Virgem. Ensinou-me, disse ela, como devia proceder em minhas mágoas, e mostrando-me com a mão esquerda o pé do altar, disse-me que fosse então aí prostrar-me, desabafar o coração e receber todas as consolações de que necessitasse. 4 meses mais tarde, no sábado, 27 de novembro, a irmã teve outra visão mais notável. Às 5h30 da tarde, hora em que as irmãs meditam na capela, a Santíssima Virgem apareceu à jovem irmã, numa espécie de quadro oval. Estava em pé sobre o globo do mundo, do qual só metade se enxergava. Vestido de branco, com um manto azul prateado, parecia ter diamantes nas 2 mãos, donde saíam feixes de raios luminosos que caíam sobre a terra, mas com mais abundância em certo ponto. Ela ouviu uma voz dizendo: Estes raios são o símbolo das graças que Maria Santíssima alcança para os homens, e ao lado para onde caem, mais abundantes, é a França. Em volta do quadro viu, escritas em letras de ouro, estas palavras: Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Esta oração, escrita em semicírculo, começava perto da mão direita e, passando por cima da cabeça da Santíssima Virgem, acabava na altura da mão esquerda. O quadro virando-se, a irmã Catarina viu, no outro lado, a letra M, tendo em cima a cruz com um risco na base e por baixo do monograma de Maria Santíssima, os corações de Jesus e de Maria. O primeiro cercado da coroa de espinhos e o outro transpassado por uma espada, ambos rodeados por uma coroa de 12 estrelas. Depois ouviu estas palavras: É preciso mandar cunhar uma medalha desta forma. As pessoas que a trouxerem indulgenciada e fizerem com devoção esta prece, usufruirão do especial patrocínio da Mãe de Deus. A mesma visão e a mesma ordem se renovaram no mês de dezembro. Em 1832, com a autorização de Monsenhor de Quelen, arcebispo de Paris, o senhor padre Aladel, lazarista, diretor da vidente, mandou cunhar a medalha revelada pela Santíssima Virgem. Tal foi a origem da medalha milagrosa, em honra da qual o soberano pontífice Leão XIII estabeleceu por decreto de 23 de julho de 1894 uma festa particular celebrada a 27 de novembro nas dioceses de Paris, nas casas dos lazaristas e das Irmãs da Caridade,
e nas outras dioceses com a condição de pedirem licença. O Santo Padre concedeu também licença para que a estátua da Virgem, ereta na capela da Rue du Bac, em Paris, no lugar da aparição, fosse solenemente coroada em seu nome. Foi delegado para isso Sua Eminência, o Senhor Cardeal Richard, que, a 26 de julho de 1897, cumpriu piedosamente a cerimônia. 664. Entre os fiéis, como foi recebida a medalha milagrosa? Logo que se cunhou a medalha, virtuosas mães de família deram-na como mimo aos filhinhos, e o extraordinário gosto com que a recebiam e conservavam mostrava quanto a apreciavam esses inocentes corações. Apenas era conhecida a medalha num lugar, todas as pessoas piedosas a solicitavam. Em breve, viram-se, em muitas regiões, paróquias inteiras dirigirem-se ao seu pastor para obtê-la. Em Paris, houve um oficial de patente superior que comprou 600 medalhas para outros militares que a tinham pedido a ele. Em breve, espalhou-se com profusão na Suíça, no Piemonte, na Itália, Espanha, Bélgica, Itália, América, no Oriente e até na China. Enquanto a Santa Medalha espalhava-se por toda parte, produzindo maravilhosos efeitos, a irmã Catarina vivia retirada numa casa de seu instituto. E, por um prodígio de sua admirável humildade, até a sua morte, a 31 de dezembro de 1876, nenhuma das outras irmãs conheceu o segredo de suas visões tão gloriosas. Exemplo A. Conversão do Senhor Alphonse Ratisbonne. Alphonse Ratisbonne pertencia a uma família israelita de Estrasburgo, distinta por sua posição social e a estima de todos. Mas, ao exemplo de muitos moços, não parecia ter nenhuma crença e não sonhava em outra coisa senão em festas e prazeres. Acabava de chegar a Nápoles, a fim de prosseguir até o Oriente para uma viagem de saúde e recreio. Entretanto, era chegado o momento de partir. Ratisbonne saiu, pois, uma manhã, para ir, sem mais tardança, tomar lugar no barco a vapor que devia conduzi-lo ao Palermo. Quando ia caminhando, lembra-se de que não viu Roma, e uma vez de regresso, será pouco provável que possa voltar à Itália. Absorto nessas reflexões e levado pela curiosidade, entra no escritório das diligências. Compra ali uma passagem e 3 dias depois está em Roma com intenção de passar algumas semanas nessa cidade. Ao descer do Capitólio, um espetáculo muito triste veio avivar todo o seu ódio contra o catolicismo. Atravessou o gueto, bairro dos judeus, e ao mesmo tempo que via a miséria e a degradação dos descendentes de Jacó, já começava a sentir os primeiros efeitos do aborrecimento. Estranho a toda a religião, indiferente a tudo quanto via e ouvia, achava-se completamente desorientado. Apresentou-se para fazer uma visita em casa do senhor Gustavo de Bolsiers, zelosíssimo protestante da seita dos pietistas, que tinha tentado algumas vezes atrair a si o jovem israelita. As conversações terminavam-se ordinariamente por 2 palavras que expressavam muito bem a situação moral dos 2 interlocutores. Protestante fanático, dizia um. Judeu endurecido, respondia o outro. Ratisbonne não encontrou o senhor Gustavo, porque este saíra para a caça. Mas a providência permitiu que ele se dirigisse a um criado italiano, que, compreendendo-o mal, o introduziu na sala do irmão de Gustavo, o excelente barão Teodoro de Bussiers, protestante convertido e fervorosíssimo católico. Recebeu-o do melhor modo possível.
Falou-lhe de suas excursões. Ratisbone contou o que tinha visto e suas impressões. A conversação tendia para a discussão. O Sr. Bussiers tratava de fazer-lhe partilhar suas convicções católicas. Ratisbone, sorrindo, respondeu-lhe: Nasci judeu e judeu hei de morrer. Então ocorreu-me, conta o Sr. Barão de Bussiers, uma ideia muito extraordinária. Uma ideia do céu, porque os sábios da terra a teriam classificado de loucura. Uma vez que sois um espírito tão forte e tão seguro de vós mesmo, disse eu ao Sr. Ratisbone, prometi-me trazer convosco o que vou dar-vos. Vejamos do que se trata. Simplesmente desta medalha milagrosa. E lhe mostrei. Ele recusou com uma mistura de indignação e surpresa. Enfim aceitou-a e exclamou-se, rindo às gargalhadas: Quero ao menos provar-vos que se faz uma injustiça quando se acusam os judeus de obstinação. Além disso, forneceis-me com isto um lindíssimo capítulo para as minhas notas e impressões de viagem. E continuava com gracejos que me magoavam o coração porque eram blasfêmias. Entretanto, eu lhe tinha lançado ao pescoço uma fita com uma medalha benta. Quando se viu uma medalha no peito, disse caçoando: Pois então, sou católico apostólico romano. Não é tudo, resta ainda alguma coisa para completar a prova. De manhã e de noite, é preciso que o Senhor recite o Lembrai-vos. O que é esse Lembrai-vos? Perguntou Ratisbone, que sentia recrudescer toda a sua raiva contra a igreja. Por favor, deixemos de tolices. Apesar disso, oferecia-lhe a oração, rogando-lhe que a levasse consigo e tivesse a bondade de copiá-la, por não ter eu outro exemplar. Então, com um movimento de enfado e ironia, como para escapar às minhas importunidades: Vá lá, replicou ele, escrevê-la-ei. O senhor ficará com minha cópia e eu guardarei o original. Em seguida, despediu-se de mim. Era a tarde do dia 19 de janeiro de 1842. À 1h da tarde do dia seguinte, encontrei por acaso Ratisbone na rua. Senti-me com vontade de dar ao jovem judeu algumas boas amostras da Roma cristã e induzi-o a vir comigo. Entramos na igreja de Santo André dos Frades. Deixei-o da banda da epístola e entrei no interior do convento. Eu não tinha senão algumas palavras a dizer a um dos religiosos. Minha ausência durou apenas 10 ou 12 minutos. Ao fim de 2 ou 3 minutos, Alphonse Ratisbone, já enfadado de tanto esperar, movido pela curiosidade de ver se o acaso lhe não depararia nessa igreja algum quadro célebre, alguma obra de arte, percorre, num relance de olhos, as paredes da igreja, bastante mal acondicionadas, e se encaminha despreocupadamente para o lado direito, olhando, à falta de coisa melhor, para um cachorrinho que por ali se havia enfiado a furto. De repente o cachorrinho, o pavimento, as paredes, a igreja inteira se lhe somem da vista. Ali, numa segunda capela lateral, do lado esquerdo, uma visão deslumbrante lhe prende a atenção. Uma senhora de porte majestoso e sem par, mais luminosa do que o sol, adornada de alvíssimas roupagens. Um manto azul nos ombros, tem os braços estendidos, as mãos abertas e em todo ela resumbra uma doçura divina. Acha-se, sem saber como, transportado aos pés da aparição, no outro lado da igreja, de joelhos ao pé da balaustrada, de mármore da capela. Procura então soerguer a cabeça. A Virgem, porém, a Virgem da Medalha, levanta por 2 vezes a mão direita, coloca-a, por assim dizer, sobre a cabeça de Alphonse,
e o constrange a abaixá-la. Pôde, todavia, divisar os pés descalços de Maria, os quais pareciam descansar no altar, e suas duas mãos abertas, inclinadas a ele, as quais pareciam irradiar uma luz viva e ardente. Neste instante, torno a entrar na igreja, caminhando com passo apressado, e receoso de ter feito esperar muito meu companheiro. Ao transpor o limiar da igreja, não vejo a princípio Ratisbone, e não sei que impressão singular se apoderou de mim. Acaba de acontecer aqui algum fato extraordinário. Dizia eu de mim para mim, sem saber dar a razão. Não obstante a minha vista curtíssima, observei na segunda capela um homem ajoelhado. Parecia-me ser Ratisbone. Não podia persuadir-me, antes me parecia loucura só o pensar em tal. Fui-me, todavia, avizinhando, qual não foi meu espanto e meu assombro. Era ele, sim, ele mesmo. Lá estava de joelhos e imóvel. Acheguei-me a ele e de leve toquei-lhe nos ombros, chamando-o pelo nome, mas nem se moveu. Pus-me a examiná-lo mais de perto. Seu rosto estava pálido e banhado em pranto. Ratisbone, gritei então. Amigo, que está fazendo aqui? Que tem? Que aconteceu? Erguendo então a cabeça, deu pela minha presença e atirou-se nos meus braços entre lágrimas e soluços. Vamos depressa, conduza-me logo a um sacerdote. Aí lhe revelarei quanto ocorreu. Tive a dita de vê-la, sim, é ela mesma. Não chegou a falar-me, mas entendi tudo. Tornamos a entrar no carro. Mal podia ter mão em si, e eu mesmo não me sentia menos comovido do que ele. Acompanhei-o ao convento do Gesù, no quarto ou ante dos braços do bom padre de Villefort. Relatou tudo o que lhe ocorrera e repetia. Sei tudo, entendi tudo. Quero ser batizado. Com efeito, a sua instrução religiosa, obra direta da Virgem Santíssima, era completa. E ao passo que lhe iam explicando os mistérios, as verdades da fé católica, exclamava: Está bom, isto já sei. Ela não me disse nada, porém entendi tudo. Por ordem do Papa Gregório XVI, o batismo solene do jovem israelita efetuou-se passados apenas 8 dias. O ilustre cardeal Mesofante, encarregado do exame dos catecúmenos, não fazia mais do que admirar a abundância de luzes que o Deus das misericórdias havia de súbito derramado naquela alma privilegiada. Às 8 horas, a igreja estava cheia de uma piedosa multidão, ávida de contemplar o jovem israelita que Maria tinha conduzido por sua mão cheia de graças até o pé da cruz. Uma piedade simpática dominava todos os fiéis. O senhor Ratisbone, acompanhado do padre Villefort e do senhor de Bussiers, seu padrinho, se conservava no fundo da igreja. Segundo o antigo costume, trazia o vestido branco dos catecúmenos. O cardeal Patrizzi, revestido de seus ornamentos pontificais, foi começar, defronte ao neófito, as orações e cerimônias de costume. De repente, pede ao jovem israelita uma prova inesperada. Ainda há pouco, como Saul, havia blasfemado o nome de Jesus de Nazaré e a sua doutrina. Era justo que expiasse essa falta com um ato público de arrependimento e humildade. Beija a terra, lhe disse o cardeal. E imediatamente, sem perturbação, assim como sem hesitação, ele beija a terra, provando a essa multidão que o contempla que é verdadeiramente cristão, porque a sua juventude já adivinhou que a humildade é a única porta que conduz à verdade e à salvação. Eloquente lição para nós todos que esquecemos, demasiadas vezes, que Jesus, nosso Mestre, era doce e humilde de coração. Já não há dúvida, o Espírito do Salvador está com o neófito, e o cardeal conduz, como em triunfo, a capela de Santo Inácio,
aquela ovelha querida que Maria acaba de arrancar a Satanás. Impossível narrar todos os diversos sentimentos que então agitavam os fiéis. Que espetáculo! O Sr. Bussières, protestante convertido, conduzindo um judeu ao grêmio da Igreja Católica. E que judeu! Um jovem francês de 28 anos, em toda a plenitude da força, da inteligência e cheio do espírito de independência. Ainda ontem ímpio, censurador, blasfemador, e hoje manso como um cordeiro, deixando fazer-lhe tudo o que querem. O seu rosto notável por um feliz misto de firmeza e mansidão, a sua comprida barba preta, o seu andar, o seu traje, tudo nele transportava o pensamento ao tempo da primitiva igreja. Ter-se-ia dito um desses cristãos das catacumbas à espera do martírio. Quando o pontífice perguntou ao catecúmeno: "Qual é o vosso nome?" "Maria", respondeu ele, num impulso de reconhecimento e de amor. A recepção do batismo e da confirmação foi seguida de uma ardente improvisação do senhor padre do Panloup, e começou-se o santo sacrifício. No solene momento da comunhão, o senhor Ratisbonne achou-se de tal forma aniquilado que foi necessário sustentá-lo para se aproximar da mesa santa. Só com o auxílio do barão de Bussières é que ele se pôde levantar, depois de receber o pão dos anjos. Copiosas lágrimas deslizaram-lhe pelo rosto. Com que entusiasmo cantaram os fiéis o Te Deum, que os anjos repetiram no céu com inefáveis transportes, porque está escrito: há mais alegria no paraíso pela conversão de um só pecador do que pela perseverança de 99 justos. Alphonse Ratisbonne, renunciando a todas as suas esperanças mundanas, tomou a resolução de consagrar-se inteiramente à salvação das almas. 665. De que modo podemos ainda mostrar nosso respeito para com as imagens ou estátuas de Maria? Podemo-lo de vários modos, mas, sobretudo, primeiro, expondo-as num lugar conveniente e decente de nossa casa. Segundo, ornando-a de flores ou deixando uma lâmpada acesa diante delas. Terceiro, fazendo uma reverência cada vez que a encontramos. Segundo, orações particulares. 666. Que pensais no piedoso costume de dirigir diariamente orações particulares a Maria? É um costume salutaríssimo. Primeiro, porque desse modo não nos esquecemos de Maria, o que seria a pior das infelicidades, porque carecemos tanto do seu auxílio. Segundo, porque é um costume agradabilíssimo à nossa Divina Mãe, e além disso, garante-nos o benefício de sua proteção. 667. Que orações se pode fazer todos os dias à Santíssima Virgem? Além do rosário e do terço, de que já falamos, pode-se rezar as ladainhas da Santíssima Virgem, a Ave Maria, o Lembrai-vos, ou Memorare, o Subtum, o Salve Rainha, ou outras antífonas a Maria Santíssima. É também muito útil familiarizar-se com algumas das invocações seguintes. Doce coração de Maria, sede minha salvação. Bendita seja a Santa e Imaculada Conceição da bem-aventurada Virgem Maria. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó minha soberana, ó minha mãe, lembrai-vos que vos pertenço. Amparai-me, defendei-me como vosso bem e vossa propriedade. Ó Maria, Mãe de Deus, Mãe dos homens e Mãe de misericórdia, rogai por nós e pelas almas do purgatório. A.
Ladainhas da Santíssima Virgem. 668. Que são as ladainhas? Ladainhas de uma palavra grega que significa súplica. São orações que consideram essencialmente em certo número de invocações dirigidas a Deus, à Santíssima Virgem ou aos santos, e terminando-se por um versículo e uma oração. 669. A que assunto se referem as invocações das ladainhas de Maria Santíssima? As 47 invocações das ladainhas de Maria Santíssima são como o resumo dos títulos de honra, de veneração e amor com que a Igreja dedica à Mãe de Deus. 670. Qual é o autor das ladainhas? O autor é desconhecido. É certo que esta oração não foi composta de uma só vez, mas pouco a pouco, sob a inspiração da piedade ardente dos primeiros séculos cristãos. Consagradas pela aprovação dos soberanos pontífices e pelo uso constante e universal da Igreja, estas ladainhas devem ser consideradas como uma das orações mais respeitáveis que nos legou a antiguidade cristã. 671. Que outro nome têm as ladainhas da Santíssima Virgem? Designam-se nas bulas de muitos papas sob o nome de ladainhas de Loreto, porque de modo imemorial se cantam com solenidade todos os sábados na capela de Nossa Senhora de Loreto, donde o uso se espalhou em toda a Igreja. 672. Em quantas partes se dividem as ladainhas? Dividem-se em 3 partes principais: a introdução, o corpo da oração e a conclusão. A primeira e a terceira parte são comuns a todas as ladainhas. 673. Que invocações se compreendem na introdução? A introdução encerra as invocações seguintes: Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Antes de começar as invocações à Santíssima Virgem, prostramo-nos diante de Deus, fonte primeira de todo o dom perfeito, reconhecendo que é nosso Mestre, pedindo-lhe misericórdia por nossos pecados. Dirigimos nossas súplicas em seguida a Jesus Cristo, nosso único mediador junto ao Pai, depois do que imploramos a cada uma das pessoas da adorável Trindade, e, enfim, a Santíssima Trindade mesma. 674. Com quais sentimentos devemos rezar essas primeiras invocações? Devemos nos compenetrar intensamente da presença de Deus, de nossa dependência absoluta para com Sua soberana majestade, lembrando-nos de que é nosso Pai e nosso Senhor, e implorar Sua misericórdia com um coração humilde e confiante. 675. Qual é o objeto do corpo das ladainhas? É exaltar as grandezas de Maria, isto é, sua dignidade, suas virtudes, seu poder e sua glória. 676. Por quais invocações começa esta segunda parte das ladainhas? Começa por estas 3 invocações: Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Depois de ter invocado a Maria com seu nome próprio, nome abençoado, que Jesus feito homem pronunciou tantas e tantas vezes, e lhe recorda tudo o que,
depois de Deus, é maior, mais santo, mais amável. A Igreja nos faz celebrar os dois principais privilégios desta augusta Virgem, isto é, sua maternidade divina e sua pureza virginal. 677. Por quais títulos continuamos a série das invocações? Voltando a este doce nome de mãe, tão maravilhosamente próprio para inspirar confiança, repetimos-lo até 11 vezes, acrescentando os qualificativos mais honrosos. Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Divina Graça, Mãe Puríssima, Mãe Castíssima, Mãe Imaculada, Mãe Temerata, Mãe Amável, Mãe Admirável, Mãe do Bom Conselho, Mãe do Criador, Mãe do Salvador. Satisfeita por ter assim honrado a divina maternidade de Maria, a piedade cristã sente a necessidade de confessar de novo a sua gloriosa virgindade, o que fez nos termos seguintes: Virgem prudentíssima, Virgem venerável, Virgem louvável, Virgem poderosa, Virgem clemente, Virgem fiel. 678. Por que insistir deste modo sobre estes dois títulos de Mãe e de Virgem? Primeiro, porque estes dois títulos, que parecem incompatíveis, unem-se, porém, de modo excelente, na pessoa de Maria por um milagre singular do poder divino, e são-lhe infinitamente gloriosos. Segundo, para oferecer um ato de reparação à augusta Virgem, Mãe de Deus, tão frequentemente ultrajada pelos incrédulos, hereges e libertinos. 679. Que se pode notar nas invocações seguintes. Deve-se notar a beleza das imagens que apresentam. Como se os termos ordinários fossem impotentes para traduzir seu pensamento, a Igreja toma da natureza uma série de graciosos emblemas, sob os quais ela comprasse em representar as incomparáveis virtudes de Maria, a quem chama espelho de justiça, sede da sabedoria, causa da nossa alegria, vaso espiritual, vaso honorífico, vaso insígne de devoção, rosa mística, torre de Davi, torre de marfim, casa de ouro, arca da aliança, porta do céu, estrela da manhã. Acaba este esplêndido quadro exaltando a misericordiosa bondade daquela que é tão justamente chamada saúde dos enfermos, refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos. 680. Qual é o fim das 8 invocações que se seguem? É de exaltar a glória e o poder de Maria, que proclamamos Rainha das celestes hierarquias, dizendo: Rainha dos anjos, Rainha dos patriarcas, Rainha dos profetas, Rainha dos apóstolos, Rainha dos mártires, Rainha dos confessores, Rainha das virgens, Rainha de todos os santos. 681. Por quais invocações se termina o corpo das ladainhas? Termina-se por estas duas invocações, recentemente acrescentadas: Rainha concebida sem pecado original, Rainha do Sacratíssimo Rosário. 682. Que oração acrescentamos a cada uma das invocações que compõem as ladainhas? Cada invocação a Maria é seguida destas palavras: Rogai por nós, pelas quais reclamamos sua poderosa mediação junto de seu divino Filho. Dirigindo-nos a Maria, não dizemos mais: Tende piedade de nós, porque o emprego da mesma fórmula, numa mesma oração que se dirige a Deus e a Maria, poderia levar os ignorantes a crerem
e os malvados a dizerem que o culto dado a Maria Santíssima pelos católicos é o mesmo que o culto dado a Deus. Repetimos esta oração depois de cada invocação. E o louvor que damos a Maria é para nós um novo motivo de esperar nela. Queremos dizer: já que sois, ó Maria, a Mãe de Cristo, a Virgem poderosa, o refúgio dos pecadores, o auxílio dos cristãos, olhai para os nossos males, usai do poderoso crédito que tendes junto a Deus, rogai por nós e socorrei-nos. 683. A quem se dirige a terceira parte ou a conclusão das ladainhas? Dirige-se a Jesus Cristo e contém só esta invocação: Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, que repetimos 3 vezes, conjurando nosso Salvador de perdoar-nos, ouvir-nos e ter piedade de nós. 684. Por que chamamos Jesus Cristo Cordeiro de Deus? Primeiro, chamamo-lo Cordeiro de Deus porque a Sagrada Escritura designa-o frequentemente sobre este nome, o qual ele justifica plenamente pela sua pureza, doçura e paciência incomparáveis. Segundo, acrescentamos: Te tirais os pecados do mundo, porque foi sobre a cruz e é ainda todos os dias sobre o altar a vítima excelentíssima, cuja imolação satisfaz dignamente a glória de Deus, imolação de que os cordeirinhos que se sacrificavam na antiga lei não eram senão a figura. 685. Com quais invocações acabamos? Dizemos: rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Depois de ter implorado o socorro da bem-aventurada Virgem, suplicamo-la ainda que interceda por nós junto a seu divino Filho, certos de que, se ela rogar por nós, não poderemos deixar de ser atendidos. Depois de invocá-la com os mais gloriosos e comovedores títulos, esperamos cheios de confiança que, apesar da nossa indignidade, Maria nos alcançará que seu divino Filho nos ouça com misericórdia. 686. Por que nos dirigimos assim a Deus, no princípio e no fim das ladainhas? Porque é a Deus, princípio e fim de todas as coisas, que se referem às homenagens que damos aos santos. As honras que se prestam ao representante de um rei referem-se ao próprio rei. Do mesmo modo, quando honramos os santos, nossa homenagem eleva-se até Deus, porque, nas virtudes dos santos, louvamos e honramos os frutos da graça e o triunfo dos benefícios do Criador. 687. Explicai breve e individualmente as invocações das ladainhas da Santíssima Virgem. Primeiro, Santa Maria. A Igreja nos faz primeiro invocar pelo seu próprio nome a poderosa protetora que intercederá por nós junto a Deus. Dizendo Santa Maria, lembramos que este nome vem do céu. É poderosíssimo contra o inferno. É uma fonte inesgotável de riquezas para quem o invoca com amor e confiança. Segundo, Santa Mãe de Deus. Eis o mais glorioso título da Santíssima Virgem, a fonte de todas as suas prerrogativas e, sobretudo, da poderosa intercessão que exerce em nosso favor. Maria, Mãe de Deus, tem um poder absoluto sobre o coração de Jesus e gosta de aplicar o seu crédito na santificação dos fiéis, nos quais vê irmãos adotivos de Jesus Cristo e filhos a quem deu a vida nas dores do Calvário. Terceiro, Santa Virgem das Virgens. Maria não é somente virgem, mas é virgem por excelência.
de uma virgindade nova, absoluta e fecunda. É a mais pura, a mais admirável, a mais arrebatadora das virgens. Quarto, Mãe de Jesus Cristo. Por estas palavras, confessamos que Maria é mãe do Verbo encarnado, daquele que é Deus e homem ao mesmo tempo, Deus igual em tudo a seu Pai e homem semelhante a nós, mãe do adorável Emanuel, de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quinto, Mãe da Divina Graça, isto é, de Jesus Cristo, o Autor da graça. De Jesus Cristo, que foi para nós uma fonte inesgotável de graças e da plenitude do qual tudo recebemos. Sexto, Mãe Puríssima, imaculada na sua conceição, preservada de toda e qualquer mancha e imperfeição durante sua vida mortal, nunca coisa alguma lhe maculou a pureza perfeita, nem as enfermidades do corpo, nem as fraquezas da vontade, nem os ataques da sanha infernal. Sétimo, Mãe Castíssima. Sempre a virtude da castidade, no fundo do seu coração, zelou pela pureza de seu corpo e de sua alma. A exemplo de Maria, tratemos de conservar essa bela virtude por meio da vigilância, da mortificação e da oração. Oitavo, Mãe sempre Virgem. A virgindade perpétua de Maria é uma verdade que a Igreja sempre acreditou e sempre ensinou. É também uma das mais belas prerrogativas desta augusta Virgem, porque só ela, entre as filhas de Adão, uniu a maternidade à virgindade. Nono, Mãe Intemerata. Maria era incapaz de pecar. Chamada para ser a mãe dos santos, Maria não podia contrair a mais leve mácula do pecado. Eis porque Deus a preservou da mancha original e confirmou-a em graça desde o primeiro instante de sua vida. Décimo, Mãe Amável. Maria é amável aos olhos da Santíssima Trindade, que a escolheu para ser a mãe do Verbo encarnado. Amável aos olhos de Jesus, que lhe tributa no céu amor por amor e acumula de glória. Amável aos olhos de todos os homens que reconhecem nela sua mãe, sua benfeitora, a obra-prima do Todo-Poderoso. 11º, Mãe Admirável. Maria é admirável pelo modo como se tornou mãe. É admirável pela autoridade que exerceu legitimamente sobre Jesus Cristo, seu Filho e seu Deus. É admirável sobre o Calvário, onde se associou, de modo perfeito, ao grande sacrifício da redenção. 11º, Mãe do Bom Conselho. Maria recebeu a plenitude do Espírito Santo, sendo, por conseguinte, eminentemente própria para nos inspirar boas e salutares determinações e resoluções. 11ª, Mãe do Criador. Por uma maravilha inefável, o Deus eterno, aquele que tudo criou, dignou-se de tomar a natureza humana no seio de Maria e nascer para a nossa salvação. 14º, Mãe do Salvador. Este título nos lembra que, dando Jesus ao mundo, Maria tornou-se o principal instrumento de nossa redenção, honra sumamente grande porque pertence a ela só, e liga-se a uma obra cujos efeitos abraçam todos os séculos e todas as gerações humanas. 15º, Virgem Prudentíssima. Chamar a Maria Virgem Prudentíssima é reconhecer que se salienta na primeira das virtudes morais, virtude que é o princípio e o caminho para todas as outras. É também pedir-lhe indiretamente algum direito a uma virtude, cuja posse supõe o perfeito cumprimento de todos os nossos deveres para com Deus,
para com o próximo e para conosco. 16º. Virgem Venerável. A veneração, como respeito, do qual ela é a mais alta expressão, baseia-se sobre a estima que se faz da pessoa ou da coisa que se venera. Depois de ter proclamado a maternidade divina e a virgindade perpétua e sem mácula de Maria, é muito natural dedicar-lhe nosso mais profundo respeito, dizendo: Virgem Venerável, rogai por nós. 17º. Virgem Louvável. O louvor é devido às obras boas e meritórias. Depois de nosso Senhor, ninguém no mundo foi e será mais digno de louvores do que a Virgem incomparável, que praticou todas as virtudes no mais alto grau. É por isso que a Igreja diz, cheia de admiração: não sei por que louvores vos celebrar dignamente, ó Santa e Imaculada Virgem Maria. 18º. Virgem Poderosa. Se Deus pode fazer tudo o que quiser, Maria pode conseguir tudo o que pedir. Não só é mais poderosa das criaturas, mas a mais meiga e mais clemente. A clemência de Maria refulge sobretudo. Primeiro, a respeito dos pecadores, pelos quais intercede com a mais misericordiosa ternura, apesar da malícia e ingratidão deles. Segundo, a respeito das santas almas do purgatório, para as quais consegue alívio e consolação, e em prol das quais advoga perante a justiça de Deus. 19º. Virgem Fiel. O servo fiel é o que, em qualquer ocasião, defende, custe o que custar, os interesses de seu dono e cumpre exatamente o que lhe foi ordenado. Maria foi fiel a Deus, sempre perfeitamente submissa à sua vontade e a todos os impulsos da graça. Fiel a Jesus, partilhando seus trabalhos, suas humilhações, suas dores e seguindo-o até a morte da cruz. Fiel, enfim, aos homens, seus filhos adotivos, justificando plenamente as esperanças fundadas sobre o seu socorro e espalhando sobre eles os numerosos benefícios que prometem seus títulos diversos de Mãe do Salvador, Consoladora dos aflitos, Auxílio dos cristãos. 20º. Virgem Clemente. Maria se compadece de nossa miséria. Maria é tão poderosa junto de Deus, quão clemente e misericordiosa em favor dos que a invocam. Sua bondade é tamanha que não pode ver nossas misérias sem tratar logo de diminuí-las. Não há refúgio mais seguro do que o seio compassivo de Maria. É ali que o pobre acha abrigo, o doente a saúde, o aflito o bálsamo, o abandonado um socorro e o que está na perplexidade um conselho salutar. 21. Espelho de justiça. Em outras palavras, de perfeição cristã. Todas as virtudes brilham no coração imaculado de Maria, onde podemos admirá-las como admiramos o reflexo das belezas da natureza, nas águas límpidas de um rio tranquilo. Este espelho de justiça nos é oferecido como uma luz que pode nos guiar no trabalho de nossa santificação. Contemplemo-lo frequentemente e corrijamo-nos. 22. Sede da sabedoria. Este título convém excelentemente a Maria, porque deu à luz aquele em que são contidos os tesouros da ciência e da sabedoria incriada, e sua alma foi como que o tabernáculo no qual esta mesma sabedoria não cessou de habitar pela divina caridade, no meio dos perfumes das mais admiráveis virtudes. 23. Causa da nossa alegria. Maria é a causa de nossa alegria,
porque nos deu aquele que fez cessar a maldição pronunciada contra a posteridade de Adão prevaricador, e reabriu-nos a porta do céu. Mas esta Virgem, cheia de bondade, não se dá por satisfeita com isso. Diariamente, Maria acrescenta novos favores a seus benefícios passados, de modo que a fonte de alegria, aberta pelo nascimento de Jesus, nunca se esgota. 24. Vaso espiritual. Assim como um vaso precioso, o coração de Maria conserva intacto o tesouro dos dons espirituais, com os quais foi enriquecida pela liberalidade divina, desde o instante de sua puríssima conceição. Ainda mais, aumentou-o sem cessar e, por assim dizer, sem limites pela fidelidade com que correspondeu à graça. 25. Vaso honorífico. Este título convém a Maria, quer em relação à sua alma, onde permaneceu sempre a graça de Deus, quer em relação ao seu corpo, onde o Espírito Santo formou, de seu sangue virginal, o corpo de Jesus e no qual, durante 9 meses, residiu esse mesmo Jesus, Filho de Deus feito homem. 26. Vaso insigne de devoção. A devoção de Maria, isto é, o cuidado cheio de fé e de amor com que desempenhou seus deveres para com Deus, sobrepujou de muito o dos antigos justos e até o dos maiores santos do Novo Testamento. É por isso que dizemos que esta augusta Virgem foi insigne ou notabilíssima pela sua devoção. 27. Rosa mística. É natural designar, sob a figura da Rainha das Flores, a que brilha no céu acima de todos os santos e cujas virtudes admiráveis não cessam de espalhar, no meio do povo fiel, a fragrância de Jesus Cristo. 28. Torre de Davi. Davi, tendo se apoderado da torre dos Jebuseus, a qual dominava Jerusalém e servia de defesa àquela cidade, aumentou, fortificou-a e, depois de tê-la fartamente provido de munições de guerra, confiou-a a soldados experimentados. Maria é a verdadeira Torre de Davi, na qual se acharam suspensos 1000 escudos, armamento completo dos fortes, pois sua proteção é a inexpugnável defesa da Igreja militante, figurada pela Jerusalém terrestre. Refugiemo-nos nesta misteriosa torre. Honremos, invoquemos, amemos a Maria, e ficaremos sempre vitoriosos quando nos assaltarem os poderosos infernais. 29. Torre de Marfim. A Santíssima Virgem vem aí comparada a uma torre, a uma fortaleza de uma alvura semelhante à do marfim, para nos lembrar que a pureza sem mácula de seu corpo e de sua alma tornou-a bela e amável aos olhos de Deus, que a fez depositária de seu poder e a estabeleceu na sua igreja como uma cidadela sempre inexpugnável. 30. Casa de ouro. O ouro, pelo seu valor e brilho, é o símbolo da caridade, a rainha das virtudes. Pois bem, quando chamamos a Maria Casa de Ouro, queremos significar o amor de que a Santíssima Trindade acumulou, preparando-a para ser o tabernáculo vivo que o Verbo feito carne devia habitar. 31. Arca da Aliança. Sob a antiga lei, a Arca da Aliança lembrava aos hebreus o pacto que o Senhor concluíra com eles sobre o Monte Sinai. Além disso, era o penhor das promessas que Deus lhes fizera, o sinal permanente de sua proteção e a fonte mais fecunda das esperanças deles. Maria, medianeira entre o novo povo escolhido e o Salvador do mundo, é verdadeiramente a Arca do Novo Testamento,
quer pelas graças que nos alcança, quer pela vitória que nos assegura nos combates contra os inimigos de nossa salvação, e pela esperança da qual é a fonte para todos os corações sinceramente cristãos. 32. Porta do Céu. Este título pertence primeiro a Jesus Cristo, que disse, falando de si mesmo: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Com efeito, só ele pôde, por seus trabalhos e sua morte, conciliar os homens com Deus, livrar-nos da tirania do demônio, reabrir a porta do céu, fechada desde a desobediência de nosso primeiro pai, e merecer-nos a vida eterna. Maria também é a porta do céu, porque pela sua poderosa intercessão, alcança-nos as graças de que precisamos para imitarmos a seu divino Filho e chegarmos ao céu para lhe formar o séquito. Assim, Jesus Cristo nos abriu a morada da felicidade e Maria nos facilita a entrada nela. 33. Estrela da Manhã. Outro ponto de semelhança de Maria com seu divino Filho. O Salvador fora anunciado como sendo a estrela que devia elevar-se de Jacó. É a luz que ilumina todo homem vindo a este mundo. Maria, pelo exemplo de suas virtudes e a eficácia de seu patrocínio, tornou-se para nós uma estrela rutilante que nos conduz a Jesus, reinando nas alturas, como a estrela milagrosa guiou os magos ao berço de Jesus menino. Ainda mais, é a estrela da manhã que anuncia a chegada do sol. Desde que Maria faz brilhar sua luz aos nossos olhos, temos uma prova certa de que Jesus, o sol de justiça, vai esclarecer nossa alma com os seus raios divinos, aquecê-la com o ardor de seu amor, mostrar-nos o caminho da virtude e, ao mesmo tempo, dar-nos a força de caminhar nele. 34. Saúde dos enfermos. Deus quis que todos os bens os viessem por Maria, tanto as graças espirituais como os benefícios temporais, a conversão das almas como a cura dos corpos. Quem nos dirá o número de pecadores que voltaram a Deus, de doentes que recuperaram a saúde, pela simples invocação desta Virgem misericordiosa e poderosa? Contai, se puderdes, os quadros e lembranças pendurados nos seus santuários, os quais são testemunhas eloquentes da singular proteção desta augusta Virgem em favor dos enfermos. É assim que Maria se compadece de nossos males e se compraz em curá-los quando for útil à glória de Deus e à salvação de nossa alma. 35. Refúgio dos pecadores. Ó vós que tantas vezes abusastes das graças de Jesus Cristo, e que, trêmulos aos pensardes neste juiz irritado, não ousais mais apressar-vos diante dele para implorar o vosso perdão, não desanimeis. Resta-vos um auxílio. Se houverdes conservado no fundo do coração o amor à Santíssima Virgem, vossa Mãe, se a honrardes e invocardes com amor e confiança, alcançar-vos-á a ela uma sincera conversão e uma verdadeira penitência, porque é o refúgio seguro dos pobres pecadores. 36. Consoladora dos aflitos. Dando-nos Maria por mãe, Jesus a instituiu também nossa Consoladora, pois é o próprio da mãe acalmar, tanto quanto possível, as dores dos filhos. Eis porque Maria é tão cuidadosa em aliviar nossas penas, fortalecer nossos corações abatidos e reanimar nossa confiança. O cristão deve dizer-lhe com o bem-aventurado Tomás de Kempis: quando o terror se apodera de mim, por causa de meus pecados, quando o inimigo e a angústia me assaltam o coração, quando o vento da tentação se eleva e as ondas encrespadas das paixões se agitam em mim,
quando surge uma enfermidade imprevista. É a vós que eu recorro, ó minha doce e bem-amada Mãe, porque consolais e aliviais quem se refugia junto a vós. 37. Auxílio dos cristãos. O Papa São Pio V mandou acrescentar esta invocação às ladainhas, em ação de graças pela proteção insigne que Maria concedeu aos exércitos cristãos na famosa e memorável jornada de Lepanto, a qual salvou o Ocidente do jugo dos turcos. 38. Rainha dos Anjos. Inferior aos espíritos celestes pela sua natureza, por ser filha do homem, que Deus, diz o salmista, colocou um pouco abaixo dos anjos, Maria reina sobre todos os coros dos anjos, pela sua pureza e pela sua dignidade de Mãe de Deus, pelo seu amor e pelas prerrogativas de que o Senhor a revestiu em recompensa de seus merecimentos. 39. Rainha dos Patriarcas. Estes veneráveis justos da antiga aliança andaram diante do Senhor, sempre fiéis à sua lei, sempre firmes na fé e no amor de Deus. Maria é justamente chamada Rainha deles, porque os excedeu todos pela firmeza de sua fé. Além disso, teve a glória de dar ao mundo o Libertador divino, objeto dos suspiros e votos dos patriarcas. 40. Rainha dos Profetas. Em consequência das relações admiráveis que a encarnação estabeleceu entre Maria e seu divino Filho, a augusta Mãe de Deus conheceu toda a história do mistério da redenção dos homens, tal qual era então, e tal qual havia de ser depois, pela morte sangrenta do homem-Deus. Para dar todo o valor à aceitação que devia fazer deste grande sacrifício, era necessário que Maria o previsse de um modo mais claro e mais completo do que o tinham feito os profetas. Estes conheceram e anunciaram algumas circunstâncias isoladas. Maria conheceu-a no seu conjunto, com suas causas, seus meios e efeitos. Ela é, então, superior aos profetas e justamente proclamada sua rainha. 41. Rainha dos Apóstolos. Depois de ter recebido no cenáculo a plenitude do Espírito Apostólico, Maria não cessou, até a morte, de auxiliar com todo o seu poder a conversão dos povos à fé em Jesus Cristo. Fora do exército público da pregação, ela cumpriu todas as funções apostólicas próprias de seu sexo, estado e qualidade de Mãe de Deus. Exteriormente submissa aos apóstolos, os chefes da Igreja, ela exercia, porém, sobre eles, e até sobre São Pedro, o poder que lhe tinha sido divinamente confiado sobre o homem-Deus. E quem poderia dizer com que gosto os apóstolos lhe pediam o socorro de suas luzes, com que veneração executavam suas ordens e até seus menores conselhos? O apostolado de Maria não se limitou aos poucos anos que ela passou ainda sobre a terra, depois da ascensão de Jesus Cristo. Há 18 séculos que ela não cessa no céu de atrair as bênçãos divinas sobre os trabalhos dos missionários e velar eficazmente na defesa da Igreja. 42. Rainha dos Mártires. Maria experimentou todos os gêneros de sofrimentos, os rigores da pobreza, as fadigas do trabalho e as tristezas do desterro. Seu espírito, esclarecido por uma luz profética, conheceu de antemão as dores reservadas a seu divino Filho, e esta previsão foi para seu coração materno a causa de um martírio inefável. Mas foi sobretudo no Calvário que esta eterna mãe mereceu o título de Rainha dos Mártires, pois o que ela sofreu, assistindo à agonia e à morte de seu divino Filho sobre a cruz, sobrepuja tudo o que podemos imaginar.
em união com Jesus agonizante, sofreu pela salvação do mundo. Por sua constância e generosidade, foi o exemplo dos mártires. Nos seus combates e angústias, estes puderam criar coragem pela lembrança dos heróicos sacrifícios de Maria. 43. Rainha dos Confessores. Maria possui, num grau heróico, todas as virtudes dos confessores, isto é, desses homens eminentes que levaram neste mundo uma vida perfeitamente mortificada, espiritual e virtuosa, e deste modo contribuíram poderosamente para a glória de Deus e santificação das almas. A vida simples e modesta, o retiro e a união com Deus, tais foram as veredas pelas quais esta Virgem Santa chegou ao céu. Seu triunfo, como de seu divino Filho, não devia começar senão com a morte. 44. Rainha das Virgens. Jamais virgem alguma foi tão admirável, pura, santa, perfeita, elevada em dignidade como Maria, que é então, com certeza, a Rainha das Virgens. 45. Rainha de todos os santos. Este título que Nosso Senhor decretou para sua augusta mãe, no dia de sua triunfante assunção, é a conclusão natural da série a que pertence. Porque Maria é, com efeito, Rainha dos anjos, dos patriarcas, dos apóstolos, dos mártires, dos confessores e das virgens, ela pode e deve ser chamada a Rainha de todos os bem-aventurados que já estão gozando da recompensa eterna prometida à santidade. 46. Rainha concebida sem pecado original. Invocando a Maria sob este título, tão agradável a seu coração, reconhecemos que, por um milagre da graça, em vista dos merecimentos do Redentor futuro, esta augusta Virgem foi preservada da mancha do pecado original, com a qual todos nascemos, e foi concebida no estado de santidade perfeita, exigido por sua sublime dignidade de Mãe de Deus. 47. Rainha do Sacratíssimo Rosário. Desde mais de 3 séculos, a festa de Nossa Senhora do Rosário, instituída pelo Papa Gregório XIII, lembrava aos fiéis a gloriosa vitória de Lepanto. Leão XIII quis fazer mais ainda. No intuito de promover uma devoção que julga, com razão, um dos maiores remédios para os males que enfraquecem a sociedade cristã, primeiro estendeu a todo o universo católico a celebração do mês do Rosário, já popular na Espanha. Depois, a pedido do reverendíssimo mestre-geral da Ordem de São Domingos, ordenou que se acrescentasse às ladainhas de Maria Santíssima esta invocação: Rainha do Sacratíssimo Rosário, rogai por nós. 688. Que indulgências se podem lucrar rezando-se as ladainhas de Maria Santíssima? Primeiro, uma indulgência de 300 dias cada vez. Segundo, uma indulgência plenária com as condições habituadas nas 5 festas principais da Santíssima Virgem, a saber, a Imaculada Conceição, a Purificação, a Anunciação, a Assunção e a Natividade, no caso de tê-las rezado todos os dias.